E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ETF. Já ouviu falar dessa sigla nos seus dias aí de pesquisa sobre investimentos? Pois é. Então, os ETFs, eles são o Exchange Trade Funds. Na verdade, é uma sigla do inglês, que são os fundos negociados em bolsa de valores. Então, nós temos aí algumas características especiais desses fundos, entre elas é que são fundos fechados. Então, diferente de um fundo tradicional que você trabalha num banco, um fundo normal no banco, você vai lá, você consegue aportar um recurso, ele faz uma emissão de cotas, compra ativos, né? Você consegue aportar mais recursos sempre no fundo. Já um fundo fechado é um fundo que quando você vai aportar recursos, na verdade, você não vai estar adicionando recurso ao fundo, e sim você vai estar comprando cotas de outros investidores, e por isso que ele é negociado na Bolsa de Valores. Né? E tem a sua oscilação ali, a sua volatilidade decorrente também do humor de mercado. Né? Então, essas cotas dos ETFs, elas estão sujeitas à volatilidade de bolsa, e não só ao resultado esperado para os ativos. Ok? Interessante observar que esses fundos eles são fundos que em geral são passivos, né? Qual que é o objetivo deles? É apenas acompanhar um índice, o Ibovespa, ou um índice internacional, ou mesmo uma commodity, ou até mesmo renda fixa. Sabia? Existem ETFs de renda fixa na Bolsa de Valores, né? O que significa ser um fundo passivo, portanto? É um fundo que ele apenas acompanha o índice, ele não tenta superar aquele indicador. Né? Quando a gente fala de fundos de investimento fora dos ETFs, né, fora da bolsa ali, você tem a possibilidade de ter fundos passivos ou fundos ativos. Os fundos ativos são aqueles que vão estar tentando superar o seu benchmark, o seu indicador. Ok? Uma questão interessante que, embora os ETFs sejam negociados em bolsas, eles não contam com aquela isenção de R$20 mil de vendas no mês que as ações têm, por exemplo. Né? Então, os ETFs, se você tiver uma negociação independente do valor, ele vai ser tributado no ganho, nos 15% lá, que é a mesma tributação de renda variável. Okay? Então, essa inclusive pode ser uma vantagem do ETF em relação aos fundos. Mas nós podemos ter algumas alterações aí com a reforma tributária que está correndo aí, passou pela Câmara, está indo para o Senado agora, vamos ver se eles vão mexer em alguma coisa como estava na proposta inicial do governo. Né? E aí, para dar uma linha geral, vamos dar uma olhada aqui em alguns dos fundos que estão disponíveis. Eu vou apenas citar alguns, né? Claro que existem muito mais ativos disponíveis na Bolsa, disponíveis ali para ser trabalhado e para compor uma carteira de investimentos através de fundos na Bolsa. Né? Os mais conhecidos, naturalmente, são o BOVA11 e o BOVV11, que são exatamente os fundos que replicam o índice da Bolsa de Valores. Portanto, são os comumente utilizados, aí, até mesmo para montar posições de proteção, né? Ou mesmo para fazer alavancagem, às vezes, em algumas condições. Né? Aí na sequência aqui nós temos o IVVB11. O IVVB11 ele acompanha o SP500, então ele está mais atrelado às ações internacionais e, portanto, está atrelado também ao dólar, à variação cambial. Tá? A gente tem que sempre lembrar disso quando vai trabalhar com o IVVB11, que ele sofre a variação do dólar. Né? O Small 11, que são as pequenas empresas da Bolsa Brasileira, né? E o PIBB11, que trabalha com o IBRX50, que são as 50 mais negociadas aí na Bolsa Brasileira. Ok? Passando para algumas outras opções aqui, agora vamos ver uns um pouco mais diferentes, né? O Gold 11, como você já imagina, o Gold lembra o ouro, né? Então ele acompanha o ouro, exatamente a oscilação do ouro, né? E o China 11, também um nome sugestivo, né? Ele está relacionado com a variação das bolsas chinesas, né? As bolsas asiáticas, no caso, né, acabam afetando esse indicador. Lembrando que aqui também, portanto, você vai ter a variação cambial. Né? Então, se eu invisto lá fora, eu vou ter que sempre pensar que tem sempre a variação cambial. Né? O ESGB11, que trabalha com empresas que ficam relacionadas lá ao ESG, né, que são as socialmente responsáveis, já falamos num vídeo anterior sobre isso. E dois interessantes aqui que são de renda fixa, que é o IMAB11, que trata exatamente dos títulos
de inflação, né? E o IRFM11, que são os títulos pré-fixados, os títulos públicos aí. Portanto, dentro de ETFs você consegue trabalhar na bolsa, né? Desde renda fixa até commodities e até ações, né? Naturalmente. Ok, pessoal? Então ficou aí mais um conhecimento para vocês aplicarem na sua carteira de investimentos. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.